Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá amigos, estamos aqui com mais um programa Viver em Condomínio na TV Com, canal 11 da NET. Sempre muito bom tê-los conosco, estamos sempre procurando renovar os assuntos, pautas e contamos com vocês, que nos mandam através do e-mail e através das redes sociais, nosso Facebook. Continuem nos ajudando nesse sentido, mandando para nós sugestões de pauta, criticando como tem feito, elogiando também, porque faz bem, a gente não se incomoda com isso, muito pelo contrário. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, que tem colaborado muito com esse programa e também com sugestões de pauta através do próprio site do Sicom. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Chiarella. Realmente a gente gosta bastante de elogios, mas a gente não fica envaidecido, né? Nem com soberba, achando que a gente não tem nenhum defeito, né? É importante sempre a gente estar presente aqui no programa, com convidados interessantes, temas importantes para o seu dia a dia, e é isso que a gente espera para hoje. E hoje nós temos a presença do vereador Hugo Dupré, do PSD. Hugo Dupré está na sua terceira legislatura, então ele já foi eleito por 3 mandatos, né? E isso, a avaliação que nós aqui fazemos é a aprovação popular, porque o voto é direto e se tem 3 legislaturas é porque a comunidade santista tem aprovado o trabalho do vereador. Vereador Hugo, muito obrigado por ter vindo, um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigado a você, Beto, meu amigo, Rubens também. Sempre é um grande prazer estar com vocês aqui no programa. Antes da gente começar a falar o que Santos precisa e do que um vereador representa para a cidade, né? Porque o vereador é a voz do povo lá dentro, no legislativo, né? Para poder chegar ao executivo e eles, em conjunto, trazer o que é de melhor para o munícipe, para o morador. Mas eu queria falar um pouquinho antes do panorama nacional, né? A política nacional. Nós temos passado por momentos de grandes dificuldades no país, principalmente nas questões socioeconômicas, né? A gente tivemos números recentes aí de 12 milhões de desempregados. E por incrível que pareça, numa comparação, 12 milhões é o número de habitantes da cidade de São Paulo. Então nós temos uma cidade de São Paulo inteira desempregada. Claro que traçando um paralelo aqui. E a gente começa a notar o esforço que os políticos têm feito de tentar reverter essa situação. Antes de eu passar a palavra para o Hugo, eu queria, Rubens, que você... Porque a gente está inserido nisso, né? Sim. E a gente procura gerar empregos, e o capital e o trabalho, eles não podem ser opostos. O que gera emprego é o capital. E essa dicotomia que existe entre capital e trabalho, está na hora da gente aproximar os lados, né? Na verdade, um não vive ou não sobrevive sem o outro. Perfeito. Eles se complementam. Os interesses são antagônicos. Essa é a grande dificuldade, né? Porque o capitalista, vamos assim colocar, ele quer ter, através da ideia que ele teve de uma produção ou de alguma ideia no sentido de um serviço, ele quer ganhar dinheiro. Trocando em miúdos é isso. Tem gente que não mede nenhum esforço, dane-se o próximo, ele vai trabalhar 25 horas por dia, se isso for possível, e dane-se. Mas hoje em dia não é assim que as coisas, na minha concepção, isso mudou muito. Mudou, porque o capitalista também, por outro lado, exato. Ele também tem um pensamento de responsabilidade social, ele também tem o pensamento de que não adianta fazer terra arrasada onde ele vai, porque senão depois ele não vai ter a continuidade. Então tudo, o desenvolvimento das relações humanas, elas merecem que nós revisitemos a legislação, os costumes e tudo mais. Flexibiliza as relações. Exatamente. A gente não pode pensar, por exemplo, a gente tem normas trabalhistas
que têm que ser revisitadas. Por quê? Porque elas foram concebidas na época do século XIX. 1º de maio de 1943. Mas as leis, elas são antigas, mais antigas do que isso. Assim? Se pensava a CLT, no mundo é isso. Que a gente copiou lá da Itália. Isso. Então, isso tem que ser reaberto, revisitado, debatido. Não é imposição. Perfeito. Mas também não pode ser imposição do contrário. Olha, não pode mexer porque está ruim assim, vai ficar pior do outro jeito. Senão a gente não se desenvolve. A gente não se desenvolve. Eu acho que o papel, por exemplo, nas cidades do vereador, nessa parte de propiciar melhores condições, é imprescindível. Porque é na cidade que a gente vive, não é no Estado. Exatamente. Né? Acho até, já falei várias vezes em outros programas, que a gente tinha que mexer, por exemplo, na parte tributária, para privilegiar o dinheiro entrar primeiro para o município, depois ir para o Estado e depois para a União, não o contrário. Porque aqui no município que ele é arrecadado, mas o dinheiro já vai direto para a União, que usa bem ou usa mal, mas fica lá. E aí, por exemplo, não falo nem em Santos, que tem uma boa gestão há bastante tempo, o dinheiro não fica bloqueado, né, para os projetos. Tem cidades aqui próximas que fica, está até inscrito aí no mal pagador, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hugo, inclusive o vereador tem algumas dificuldades. A gente tem acompanhado o trabalho dos vereadores na cidade e o seu também, não é? E a gente nota que um ponto maior do trabalho, do seu trabalho como vereador, é a inclusão. Esse é um ponto que você inclusive tem buscado muito, né? Inclusão em todos os sentidos, né? Através do esporte, E o emprego é uma forma também de não deixar o trabalhador marginalizado, não é? Então, quando a gente trata de educação, que é essa inclusão, a gente vai buscar um emprego. Eu queria que você desse um panorama do que é isso, porque eu sei também que você está na Fundação Pro Esporte. A Fundação Pro Esporte, ela tem esse condão de inclusão, não é? Através também do esporte. Sem dúvida, né, Beto? A gente sabe das questões, né, como o Rubens falou, as questões trabalhistas, principalmente em relação também, um dos maiores problemas que a gente tem, não só na cidade, mas no Brasil como um todo, as questões das pessoas de fazer a inclusão, principalmente na área de trabalho, né, que é um dos maiores problemas, é a capacitação dessas pessoas para o meio de trabalho, né. A gente vê até mesmo um dos maiores empregadores de Santos é a própria Santa Casa, né. Então a gente vê essa própria Santa Casa de um meio de convocações, né, propondo capacitações para pessoas com deficiência, né, para que elas sejam empregadas, algumas redes que até de fast food que acaba capacitando, empregando pessoas também nessa área, né, de inclusão, né, que é importante, né? Acho que a gente vive numa sociedade que é para todos, né? Então, desde o nosso trabalho que a gente tem feito na Câmara Municipal, né, desde cobrar o próprio governo municipal, desde a acessibilidade, né, até a empregabilidade. Então, a gente sabe da importância da gente viver numa sociedade de bem comum para todos, né? E a gente tem trabalhado bastante, principalmente nessa área, né, de inclusão, né, das pessoas com deficiência. Um dos maiores projetos que a gente trouxe, um projeto que deu certo no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí. Tive a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, conhecer esse projeto, que é a Clínica Escola para Autismo, do qual é um centro de tratamento de multiprofissionais, né, na área da saúde, para que aquela pessoa seja, né, criança, o jovem, seja tratado para que ela seja inserido nas redes escolares e ser capacitada na área educacional para que ela tenha de uma forma positiva. O projeto está aqui já em Santos? Foi feita uma lei, né? O prefeito mandou, através de um projeto da gente, que foi discutido na Câmara Municipal, através de audiências públicas, né, o melhor formato. Hoje existe uma comissão de pais, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, né, porque o intuito é o tratamento mesmo. Então a gente tem, até a metade do ano de 2017, a implementação, né, através de
da lei do orçamento, né, que já está garantido para o orçamento desse ano de 2017, e a gente vê com bons olhos a implementação, porque a gente temos quase 4.000 crianças com autismo hoje em Santos, né? É mais ou menos uma pesquisa. Eu não tinha esse número. Você tinha esse número? Não. Hoje nós temos nas redes escolares municipais, a gente tem uma média de 500 a 600 crianças. E a municipalidade está atendendo esse número de crianças? É obrigado por lei federal a atender, junto com uma cuidadora, em todas as redes escolares. E a cuidadora, né? a capacitação dela? É um dos nossos desafios, né, Beto? Isso. Então, a própria clínica escola é para isso, né? Para que a gente possa capacitar, né, os cuidadores nas salas de aula, né, que as crianças realmente, de fato, seja feita a inclusão, né, para que a gente possa dar oportunidade a esses jovens, né, crianças jovens, para o meio da nossa sociedade viver em bem comum. Né, é um projeto extremamente humanizado. Essa aqui é a ideia. E, Rubens, quando o Hugo estava aqui discorrendo sobre o projeto, a gente vai... não tem como você não se emocionar com isso, né? Porque precisamos capacitar alguém para poder saber como trabalhar com essa pessoa que é mais do que especial, né? Ela é algo que a gente precisa estar perto e incluir na sociedade. Quando a gente fala em incluir na sociedade, nós estamos falando em incluir a família toda, porque tem reflexos. E nós vamos ter que fazer um intervalinho, o programa voa, viu? Quando o assunto é bom, a coisa corre. E eu vou voltar com o Rubens logo depois do intervalo, e eu quero ouvir a opinião dele a respeito desse projeto e outros que o vereador Hugo tem trazido para a cidade. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Verde Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco Rubens Moscatelli, nosso comentarista, presidente do SICOM, e Hugo Dupré, que é vereador do PSD. No nosso intervalo, né, no finalzinho, para o nosso intervalo, nós estávamos falando dessas questões do número, né, grande de crianças e jovens com síndrome de autismo. E essa iniciativa humanizada de inclusão. Só que a grande dificuldade que o vereador Hugo tem encontrado e tem implantado, que é uma forma de capacitação desses profissionais para atender a necessidade desta demanda, né? Rubens. Veja como é importante, Carla. O Hugo, quando falou desse projeto, ele falou que a Secretaria de Saúde está inserida no contexto. Por quê? E é uma coisa também que foi revelada aqui na hora do intervalo. E que a gente constata também no dia a dia, o fato da gente ser um pouquinho mais jovem há mais tempo, a gente já passou por algumas coisas, né? Então, por exemplo, questão da saúde. A gente vê que a preparação do profissional de saúde hoje, ela, em relação àquilo que era no passado,
ela tem umas vantagens. Por exemplo, você tem questão de programas, de diagnósticos muito boas. Só que, ao mesmo tempo, falta a humanização. Você fica muito tempo ali vendo dados e questões que são relevantes, são, mas a conversa, o olhar crítico, o olhar treinado para detectar determinadas falhas, às vezes são o fator preponderante para a solução do problema ou para a diminuição dele. Perfeitamente. Então, esse investimento nesse projeto, eu acho muito importante nesse sentido. Por quê? Porque você dando uma solução maior para a questão de diagnóstico antecipado, você gasta menos dinheiro com saúde pública. Ou faz um projeto mais alinhado àquelas necessidades. Poxa, 4.000 pessoas, 4.000 crianças ou jovens autistas na cidade, é 1%, mais ou menos. Então, e se a gente pega isso e potencializa na família, né? Porque você imagina alguém que não tem, que tem um filho, um jovem nessas condições e não sabe para onde andar, como correr, como lidar. O que né? faz, o que deixa de fazer. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. E esse caminho de capacitação, né, como bem colocou o Rubens, né, Hugo, é uma grande preocupação do seu projeto, não é? Isso mesmo, viu, Beto? Na verdade, a gente tem desenvolvido, né, através do gabinete, em relação ao autismo, um trabalho praticamente no mandato inteiro, porque eu conheci um grupo de mães, né, um grupo Acolhe Autismo, né, do qual até mesmo eu tenho uma assessora, viu, Beto, que tem 2 filhos com autismo, né? Então sabe, um casal mesmo, né? Tá lá. A gente acompanha a luta diária, né? Não só no tratamento, mas nas questões de indas e vindas, né? Entre escola, tratamento. Então, ela mesmo veio do Rio de Janeiro porque conheceu aqui em Santos um projeto que é referência também na inclusão através do esporte, né, que é o Cisco Aranha, que faz um trabalho ali no posto 2, né, no canal 2 ali, com surf, né, que é um projeto referência no tratamento, né, principalmente nas questões de mobilidades, né, através da inclusão esportiva. Então a gente tem acompanhado bastante e a gente sabe, o prefeito tem encampado também, o secretário de Saúde, a própria Secretaria de Educação, a gente tem dialogado, tem feito audiências públicas, né? Deixa eu dar um parênteses para você que está nos assistindo, e eu vou voltar aqui, Hugo, desculpe te interromper. A gente traz para o programa um vereador, o Rubens sabe disso, quando a gente conversa com o Rubens a esse respeito também, que traz realmente algo que você aí em casa não está sabendo, e que é de grande relevância para a sociedade santista. E mais, quando o vereador Hugo já falou 2 vezes em audiência pública, e você precisa saber que a audiência pública, qualquer um pode ir lá e falar. É pública, né? Qualquer um. Você não precisa se inscrever para falar. Você pode chegar lá e dar sua opinião, falar das suas dificuldades e falar do que você pensa. Então, as audiências, chamadas audiências públicas, elas se prestam a isso. E precisa de você. Precisa que você vá. Precisa que se você está inserido. Sabe por quê? Quando a gente fala nessa síndrome, a gente pensa no macro, né? Agora, pensa no micro, no dia a dia. Qual é a dificuldade de higiene? É um trabalho danado, né? E precisa ter gente pronta para isso, né? Sem dúvida, Beto. Na verdade, a gente, através de audiência pública, dá a oportunidade das pessoas se expressar, se colocarem, né? Até mesmo cobrar, né, o vereador, né? Através do vereador cobrar o governo municipal, né? Porque a gente quer morar numa sociedade, né, que seja bom para todos, né? Então, a gente... são questões pontuais do dia a dia, do cotidiano, são questões, né, principalmente na área de saúde, educação, questão da discussão do próprio transporte público. Então, nesse momento, né, Beto, a gente está de recesso, mas estamos trabalhando, né? Então, o vereador não para, né? É o gabinete com os assessores,
né? A gente está tentando trazer cada vez mais a participação popular, né, em relação à Câmara Municipal. E é importante, né? É para isso que a gente foi eleito, somos representantes da população, né? Eu procuro sempre trabalhar meus trabalhos, né, de uma forma geral, mas é claro, gosto muito, né, de trabalhar nessa área, né, de inclusão, na parte esportiva, e a gente tem, acho que, obtido sucesso, né, Beto? Né? O que eu digo aqui sempre, né? E o Rubens, que nós já estamos no ar há 3 anos, não é isso, Rubens? 2 e pouco. Né? 2 e pouco, vamos... Arredondando. Passou da metade do 2,5. Então estamos mais perto do 3º ano. E sempre a ideia é da capacitação. E o SICOM, ele caminha, e está aqui o presidente do SICOM, que é o Rubens, nessa mesma linha de capacitar. Porque se eu não ensino, se eu não tenho a educação como prioridade nos meus projetos, eu não tenho como ter bons resultados, né? E a gente tem deixado à margem algumas questões. E esse projeto busca a capacitação, né, Rubens? Como vocês fazem lá no sindicato? É importantíssimo, Querela, que você tenha... eu sempre menciono, e a audiência pública é importante, assim como a Assembleia de Condomínio, né? Perfeito. A Assembleia de Condomínio tem aquelas pessoas que vão lá para criticar. A única questão que eu coloco muitas vezes é que as pessoas vão lá, não é criticar, porque criticar é apresentar o problema e dar a solução, tecnicamente falando. Certo. Vão lá para malhar mesmo. Ó, tá errado, tá tudo errado, não quero saber, muda tudo, corta a cabeça desse e daquele. Tem gente que é assim. Mas a audiência pública, assim como a Assembleia, a postura das pessoas acaba mudando com o exercício. Elas indo lá, tudo bem, ela vai jogar todo aquele mal-estar que ela tem, em algum momento ela vai perceber que ela vai poder também acrescentar. E entender quais são as dificuldades, né? Do gestor, do vereador, Exatamente. ou do síndico, ou de quem quer que seja. Porque a gente tem sempre que ter o pensamento de levar o melhor para a comunidade. Numa audiência pública ou numa assembleia de condomínio. Então o que acontece? Tá bom, você vai ter lá a pessoa que vai ser o crítico, eu chamo de cri-cri, né? Sempre de mal com tudo, nunca vê nenhuma coisa positiva, mas em algum momento esse camarada que está lá, ou essa camarada, ele vai ver que ele pode também apresentar soluções, não só críticas. Porque criticar, ou melhor dizendo, bater é fácil. Perfeito. Mas quando você tem inclusão social misturada, como é o projeto aí que o Hugo está implantando, quando você tem uma gestão dentro do condomínio que visa a transparência, você tem que, lógico, expor os problemas, mas encontrar junto com as pessoas que estão lá debatendo as soluções possíveis e aquelas imagináveis, né? Que é o projeto para o futuro. Perfeito. Tenho notado, percebi agora nessas últimas eleições e nas últimas, né, que nós temos vindo nessas legislaturas, que tem ocorrido uma renovação lá no Legislativo Santista, não é? E eu reputo isso como extremamente saudável. Positivo, né? Não é? E você não acha? Sem dúvida, né? Eu acho que eu estou no meu 3º mandato, né, Beto? Né? Acabei o 2º mandato e estou indo para o 3º, né? A partir de 2017 agora. Então, a gente tem reparado, né, pessoas jovens sendo eleitas, né, com mais garra, né, essa renovação praticamente, principalmente tenho reparado nos últimos 3 mandatos, renovação de quase 50%, né, da Câmara Municipal. Então, acho que de forma positiva, isso, quem tem a ganhar é a própria população, o meio, né, da governabilidade da nossa cidade, a discussão da nossa cidade, né, eu acho que é de forma positiva, não tenho dúvida que a tendência é renovar mais ainda, não só na questão da municipalidade, mas nas questões também do Estado e na federação. Acho que eu vejo com bons olhos, Beto. É isso que a gente precisa. É isso mesmo. Eu também penso dessa forma. Rubens, o que você tem sentido do eleitorado aí, dos munícipes? Eles têm acordado para isso mesmo? Você acha que a cidade de Santos tem progredido nesse sentido de ter uma avaliação melhor dos seus candidatos? Olha, eu vou falar da última eleição, né, o 3º mandato aqui do Hugo. Veja como o eleitor, principalmente o santista, ele está mais crítico e observando melhor as coisas.
tirando algumas exceções de não reeleição, de pessoas que não foram reeleitas por algum motivo, a grande parte das pessoas que foram reeleitas tem algum projeto, alguma coisa que é relevante realmente, não só no papel, mas na prática. Estiveram lá, né? Estiveram no meio deles. Então, o projeto sai de dentro da comunidade, vai até o vereador consegue transformar aquilo numa coisa concreta, e se não consegue, demonstra por A mais B por que não foi possível. Perfeito. Então, a questão das audiências públicas e a renovação é importantíssima, sim. Por quê? Porque você, com a renovação de vereadores, você consegue implementar novas ideias. Então, tem gente que está atualmente lá como vereador que não, até 5 anos atrás não tinha filiação partidária, por exemplo. Tem gente que tem, mas tem gente que não tem. A própria rede social, né, Beto, encurtou, né, o distanciamento que existia entre o político, né, o vereador, o ente, né, político da população. Acho que hoje é fácil, né, você comunicar via redes sociais, né, com as pessoas que estão à frente, né, das secretarias ou da própria vereança. Acho que de forma positiva a gente está... Exatamente. Né, quando esse mecanismo é usado de forma eficiente, eficaz, né, e é para isso que ela foi criada, as redes sociais, exatamente tem trazido bons benefícios para a sociedade em geral, e quando malefícios, tem aí a próprio Marco Civil da Internet para corrigir os excessos. Esteve conosco Rubens Moscatelli, presidente SICOM Cabot, e Hugo Dupré. Obrigado, Beto. Vereador pelo PSD. A gente deseja a você, agora nas suas considerações finais, muito sucesso nesse projeto. A gente sabe que essa humanização das relações na vereança e nos munícipes é de extrema importância. Parabéns e sucesso, viu? Sucesso para todos nós, Beto. O Rubens também. É sempre um prazer estar contigo, viu, Beto? Obrigado, você também. Rubens. Como eu falei no começo, a gente sempre aprende, sempre aprofunda mais o conhecimento que a gente tem através de entrevistados que nem Hugo Dupré e outros que a gente já trouxe aqui no programa. Até a próxima. Muito bem, é muito bom estar entre amigos, você também, né, que nos permite entrar aí dentro da sua casa e levar as notícias, levar coisas novas e estar dando para vocês a oportunidade também de participar conosco. Fiquem com Deus, estaremos em breve com um novo programa. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.